Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos, que você pode conferir na sua plataforma de agregador de podcasts preferidas, e eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo. E o livro que a gente vai conversar um pouquinho hoje é uma obra muito importante para reflexão política, também social, na história como um todo, mas também nos dias de hoje. O livro é a obra 1984, do George Orwell. O George Orwell, que na verdade é um pseudônimo do autor Eric Arthur Blair, que é um autor britânico, jornalista, crítico, romancista, também ensaísta, que nasceu em 1903 na Índia Britânica, por ocasião de seu pai, que trabalhava para o Império Britânico lá, na época que a Índia ainda era colônia. Mais tarde ele foi para a Inglaterra, estudou em vários colégios tradicionais da Inglaterra e seguiu a carreira de escritor. E ele fez toda a sua trajetória na literatura, escrevendo livros de romance e também ensaios, sempre com o tema da distopia, com o tema da ficção política. E com 1984 não é diferente. O 1984, ele é um livro de uma literatura distópica que foi escrito em 1949, por ocasião do último ano de vida do George Orwell, que faleceu em 1950, de tuberculose, e ele traz um romance em que se mostra uma sociedade de um estado autoritário, de um estado totalitário, em que o governo faz tudo e observa tudo e todos a todo momento. O livro gira em torno do protagonista, que é o herói Winston Smith, que trabalha para um órgão do governo que é o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, que no livro tem a função de reescrever a história, tem a função de fazer o revisionismo histórico. O que seria o revisionismo histórico? Eles próprios escrevem a história. Ou seja, se tem algum fato, se tem algum acontecimento que aconteceu de alguma maneira que eles não querem que venha a público, eles reescrevem, eles mudam. Eles reescrevem artigos de jornais, textos de revistas, e caso isso por algum motivo não seja possível, o que eles fazem? Eles destroem o documento, eles queimam as fontes. Assim, eles próprios escrevem a história, né? Não apenas do país, como do mundo inteiro. Nada aconteceu se nada está documentado. Como é que se pode provar, como é que se pode imaginar que determinado fato aconteceu, se não existe fonte nenhuma para isso? Algo bem similar ao que certos governos fazem hoje em dia, né? Enfim, e Winston Smith, ele trabalha para o Ministério da Verdade. Embora ele seja um trabalhador bastante aplicado, embora ele seja um funcionário esforçado que faz seu trabalho muito bem, ele no fundo é revoltado contra o sistema. Ele no fundo é revoltado contra o sistema de autoritarismo, de totalitarismo, e ele quer exercer a liberdade de expressão dele. Ele duvida das coisas do governo, ele acredita que existe uma outra versão aos fatos. Justamente por ele trabalhar no Ministério da Verdade, ele tem esse sentimento, né? E ele se revolta contra o governo. Primeiramente, ele se revolta a partir do momento que ele deixa de ser apenas mais um da massa, como o governo quer que o cidadão seja, e ele se envolve amorosamente com uma colega de trabalho, a Júlia, que é uma personagem de muita relevância para a história também. À medida que ela vai mostrando os pensamentos dela, as reflexões dela, vai fazendo ele sentir certos sentimentos, certas sensações que ele não sentia sendo mais um da massa de manobra. E mais tarde os dois também se envolvem com uma sociedade revolucionária secreta, a chamada Confraria. E é um livro interessante porque ele aborda temas que para a época eram muito relevantes, para a época soavam muito futuristas. Vejamos bem, 1984 foi publicado em 1949, então era um futuro ainda distante. E muito se fala, críticos literários, que ele tem referências ao sistema nazifascista e também ao sistema stalinista. Sistemas de totalitarismo em que se fazia tortura, em que se prendia e matava pessoas que pensavam diferentes, e que se buscava que todo mundo pensasse igual, que se buscava que a população não passasse de uma massa de manobra para apoiar o governo. Aí a gente pincela alguns conceitos, que por mais que sejam da ficção política dentro da obra, eles também se atrelam muito aos governos da realidade, seja do século passado, seja de hoje mesmo, como o revisionismo histórico, querer reescrever a história, esconder dados, informações, estatísticas, a alienação, a população pensar que as coisas são de determinada maneira para que ela não questione o governo
e assim o governo possa fazer o que bem entender. E é um livro muito bem escrito, porque, embora ele seja um pouco longo, ele tem mais de 400 páginas, o George Orwell ele tem uma linguagem enxuta, ele tem um texto simples. E os capítulos vão passando à medida que a gente nem percebe. Por quê? Porque a gente se sente na pele do Winston Smith. A gente se sente como ele. A gente se sente na história dele, vivendo aquela circunstância de opressão, de repressão, de censura, de não poder pensar o que quiser, e de um culto a um líder. É engraçado porque há um partido que governa tudo aquilo, que governa a Oceânia, que é onde ele vive, na pista de pouso número 1. Há um governo que controla tudo e que vigila tudo e a todos, fazendo uma sociedade da vigilância. Lembrando o que Foucault falava, que a sociedade era uma vigilância, que os indivíduos estariam vigiados pelo Estado, pelo governo, a todo tempo. E esse partido governa, e por meio de seus órgãos, como o Ministério da Verdade, da Polícia das Ideias, que busca repreender cidadãos que pensem diferente, ou que tenham as ideias avessas ao governo, ele busca fazer que o cidadão pense de determinada maneira, para não ameaçar ele. Isso entra também muito na questão do sentimento. Se eu não tenho acesso a informação, a pensamentos, a conhecimento, eu nunca vou pensar diferente. Eu vou sempre apoiar o governo, eu vou sempre amar o líder. O líder que é o chamado grande irmão. Na língua inglesa é chamado de Big Brother. Uma clara referência também ao que veio se tornar depois um programa febre no Brasil e no mundo, que é o Big Brother, em que existe uma casa que vigia as pessoas 24 horas, e tudo que as pessoas fazem, falam, podem ser usadas tanto a favor quanto contra elas. O 1984 surge como um livro muito importante para a sua época, e muito importante para hoje, para a reflexão da política, da sociedade, do entretenimento e, sobretudo, de uma boa literatura. A leitura é indispensável para qualquer pessoa que seja para buscar um entretenimento numa boa literatura de ficção política, seja para buscar reflexões interessantes para se entender de política, ele é importante. Não importa a sua ideologia, não importa o seu espectro político. Se você é de esquerda, de direita, de centro, ele é importante para se compreender o que realmente significa um regime autoritário, um regime totalitário que cerceia liberdades. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha, das minhas impressões a respeito desse livro incrível, desse clássico moderno que todo mundo deve ler. Como sempre, eu vou deixar aqui o link do podcast, caso vocês queiram consumir também em formato de áudio. E é isso, curtiu o conteúdo, pode comentar, dar opinião, palpitar, se inscreve no canal, tamo junto!